Bom dia, segundo ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Sociologia com o conteúdo do capítulo 6, o trabalho como elemento estrutural da sociedade. Como discutimos no bloco anterior, sem o trabalho, a sociedade não se sustenta. Observamos também como o trabalho se transformou através da história. E hoje iremos discutir um pouco como os autores da sociologia clássica trabalham um pouco a questão do trabalho. Primeiro, nós temos o Émile Durkheim, que busca compreender como a divisão social do trabalho se transformou através da história. O Durkheim faz uma distinção entre dois tipos de sociedade a partir do seu tipo de solidariedade. Solidariedade aqui não entendida como caridade, mas solidariedade compreendida como a cooperação entre os indivíduos. E o Durkheim vai fazer a seguinte distinção. Existem as sociedades de solidariedade mecânica, em que o trabalho não está bem diferenciado, ou seja, qualquer um pode desempenhar uma determinada tarefa, ou seja, o trabalho não é muito especializado. Então, por conta disso, o indivíduo não possui muita importância perante o seu grupo. Por quê? Porque o indivíduo pode ser substituído facilmente. Aquele trabalho que ele desempenha pode ser facilmente trocado por outro. Ou seja, tem a noção de que o indivíduo é como se fosse ele fosse uma peça em um maquinário. Por sua vez, ele vai argumentar que, à medida que a sociedade se complexifica, os trabalhos vão se tornando cada vez mais especializados. E por conta dessa crescente especialização do trabalho, o indivíduo passa a ter uma certa maior autonomia nessa sociedade. Então, o indivíduo passa a atuar como se ele fosse um órgão da sociedade, ou seja, cada indivíduo teria a sua função, da mesma forma que cada órgão no organismo tem a sua função. Por isso, esse outro tipo de sociedade seria uma sociedade de solidariedade orgânica. O sociólogo, filósofo também, Karl Marx, também busca analisar a importância do trabalho para a sociedade. Lembrando que a corrente teórica do Marx se chama materialismo histórico, ou seja, ele está preocupado com as relações materiais dentro da sociedade, aquilo que é produzido materialmente para que a sociedade continue a sobreviver. E nisso, obviamente, o trabalho vai ter uma importância fundamental, porque sem trabalho não se produz aquilo que é necessário para a sociedade se manter. Agora, o Marx vai identificar que nessa questão do trabalho existe uma relação de desigualdade em que os trabalhadores exercem sua força de trabalho, porém eles não colhem os frutos desse trabalho. O Max Weber, por sua vez, vai buscar fazer uma relação entre o trabalho e a vida religiosa. Ele vai dizer que determinadas religiões possuem certas posturas diferentes com relação ao trabalho. Ele vai dar o exemplo do catolicismo como uma religião que tem uma visão tradicionalista do trabalho, e ele vai dizer que o protestantismo tinha uma visão positiva do trabalho e que essa visão do protestantismo facilitou o desenvolvimento do próprio capitalismo. De acordo com o Max Weber, havia toda uma ética protestante que era voltada a valorizar o trabalho. Por quê? Os protestantes, em especial os protestantes da linha calvinista, acreditavam que quem seria salvo ou não por Deus já estava predestinado. Ou seja, não importava o que a pessoa fizesse, ela já estaria predestinada a ser salva. Então, a única forma que uma pessoa tinha de saber se ela tinha sido escolhida era se as suas ações refletissem a vontade de Deus. E de acordo com Calvino, a forma que isso se manifestava era no trabalho da pessoa. Então, se o trabalho de uma pessoa gerasse riqueza, era sinal de que aquele trabalho era abençoado. Só que aí, repare, essa postura que valoriza o trabalho vai favorecer uma postura que é compatível com o capitalismo. Ou seja, o Weber vai dizer que países em que predominava essa postura
protestante estavam mais habilitados a ter um desenvolvimento maior do capitalismo. Por outro lado, sociedades tradicionalistas, outras sociedades, por exemplo, que tinham um modo de produção escravista e que, consequentemente, desvalorizavam o trabalho, terminavam por não ter essa postura de valorização do trabalho, então não tinham o mesmo desenvolvimento do capitalismo na mesma intensidade que esses países de ética protestante.